Então, pessoal, boa tarde, boa noite já, a cada um e a cada uma. Quero aqui agradecer a presença de todos que nos acompanham nesse momento, também agradecer a presença dos deputados Ivan Nats, Mário Mota e Matheus Cadorim, que fazem parte da nossa Frente Parlamentar Santa Catarina, China, e nós estamos promovendo essa reunião no dia de hoje, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nós vamos dar início à reunião da Frente Parlamentar Santa Catarina, China, conforme o ato da presidência número 027, de 17 de fevereiro de 2023, em que, na qualidade de coordenador, dou a todos as boas-vindas, a todos os presentes, participantes e colaboradores que estão conosco nesta noite de hoje. Eu quero também registrar que assinaram o requerimento e fazem parte desta frente os deputados membros Altair Silva, Camilo Martins, Fabiano da Luz, Ivan Nats, Mário Mota, deputado Marquito, Matheus Cadorim, padre Pedro Baldiceira e Tiago Zilli. Inicialmente, a título de informação, nós iniciamos recentemente uma conversa informal, juntamente com o deputado Mário Mota e Matheus Cadorim, e com a nossa colega jornalista Isabel, e tomamos a iniciativa de promovermos formalmente esta reunião no dia de hoje para que a gente possa aprofundar e debater um pouco mais sobre as relações institucionais, comerciais, paradiplomáticas entre o Estado de Santa Catarina e a China. Diante disso, deputados, eu tomei a liberdade de fazer também convites ao senhor Valmor Comin, que é conselheiro do presidente da Frente Parlamentar Brasil, China e BRICS, do Senado Federal, e CEO da Asibras Commodities, tendo MBA e PhD em Business na China. É isso, Valmor? Business, isso. Conselheiro do presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, Brasil-BRICS do Congresso Nacional e membro da Frente Investe Brasil do Senado Federal. Eu tive essa passagem pela China no MBA e no doutorado, na área da educação e muitos anos na área de relacionamento com governo e com empresa. Então, o Valmor, como é não vou dizer um velho conhecido, mas um jovem conhecido nosso, que é da cidade de Criciúma, iniciou a sua vida profissional também com grande empresa, que é a Secrisa, lá de Criciúma. Depois ele vai passar um pouco das informações que ele teve nessa experiência entre a China e Santa Catarina. A gente vai dar oportunidade para que falem um determinado período, até para que a gente possa se integrar e também ter dimensão dessas relações que, porventura não, que tem já Santa Catarina. O Otávio é mestrando no programa de pós-graduação em Geografia pela UFSC e também recentemente esteve na China junto com o Bruno, que é mestre e doutorando no programa de pós-graduação em Geografia também pela UFSC, que eu pedi a eles que fizessem uma apresentação básica dessa missão que eles fizeram entre a universidade e a China, e a Isabel Santos, que é jornalista e paradiplomata, que foi objeto da provocação dessa reunião do dia de hoje, que também vai fazer a sua apresentação. O nosso objetivo dessa reunião é formalizar a instalação oficial dos trabalhos dessa frente parlamentar, que tem por objetivo incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus poderes legislativos e com a finalidade de incentivar as relações econômicas, sociais e intercâmbios educacionais do nosso Estado. Então, faço essa breve comunicação a todos os presentes e, de forma muito clara e objetiva, a gente pudesse ter aí, nesse espaço que nós estamos programando dessas 3 apresentações, que vocês pudessem nos relatar um pouco, e está aqui o deputado Matheus, que também teve uma experiência na China e que também, com seu conhecimento, possa contribuir com essas informações e que a gente possa, a partir de então, começarmos a fazer efetivamente um trabalho conjunto com os outros colegas parlamentares, com o governo do Estado, com a Embaixada da China no Brasil,
criarmos e estreitarmos essas relações da frente parlamentar para que a gente possa também, além de aprofundar esse debate, criar essas relações que possam trazer importantes benefícios, incentivos e investimentos ao Estado, assim como o Estado de Santa Catarina para com a China, sabendo que o Brasil é o maior importador chinês, o país que mais importa é a China para o Brasil, assim como Santa Catarina, e coincidentemente Santa Catarina é o maior exportador de produtos, insumos também para a China. Então a gente tem aí essas duas situações que chamam a atenção e é importante para que nós tenhamos conhecimento disso. Então, inicialmente, eu vou passar ao Otávio, que possa fazer essa breve apresentação e também contar um pouquinho dessa experiência que teve recentemente junto à China. Nós vamos falar tanto de China aqui, infelizmente vai ser repetitivo, mas é importante isso. Obrigado, Otávio. Obrigado, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, demais autoridades aqui presentes, colegas. Como mencionado, então, pelo nosso querido deputado Rodrigo Minotto, estivemos na China em março, cortamos praticamente o país de norte a sul na parte leste, em um mês, visitando instituições de pesquisa, universidades, fábricas, incubadoras. E a convite, então, do deputado Rodrigo Minotto, viemos apresentar hoje um quadro geral da China em sua relação com o Brasil e Santa Catarina, sua relação comercial, bem como relatar essas experiências de viagem que possam contribuir para essa frente. A nossa apresentação ela vai se dividir em 3 partes. A primeira parte vai ter uma breve introdução sobre a China. A segunda parte, a gente vai expor alguns dados da relação comercial Brasil-China, Santa Catarina-China. E, por fim, os relatos da missão. Acredito que todos já têm esse conhecimento, mas a China é um dos países mais populosos do mundo. Atualmente ela é o segundo, foi passada pela Índia. É um país que tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Por favor. Em relação à população urbana da China, ela é 68%. 68% das pessoas moram nas cidades. Para efeito de comparação com o Brasil, nós somos um país onde 88% da população é urbana, só que diferente do Brasil, a China ela fez um controle desse êxodo rural, que no Brasil ocorreu de forma muito intensa e desencadeou problemas urbanos que nós vivenciamos cotidianamente. Santa Catarina é um estado onde a população é totalmente concentrada no litoral, esse é um dos problemas também. Pode voltar ali. E a China ela fez esse controle, então, do êxodo rural, por isso que ainda tem uma margem mais baixa. E, atualmente, a China tem levado toda a infraestrutura que está na cidade para o campo, para evitar que essas pessoas saiam de lá e levar toda a qualidade de vida que tem nas cidades para essas áreas mais afastadas. E isso tem evitado os problemas urbanos que os países em desenvolvimento ainda possuem. Boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes. A China ela teve um momento importante da sua história nas reformas de 1978, porque houve nesse período uma série de políticas, uma série de inovações institucionais que ajudam a explicar e a entender o que a China é hoje e como ela alcançou esse nível de desenvolvimento que nós vemos atualmente. Por exemplo, antes dessas reformas, o Estado chinês ele comprava praticamente toda a produção agrícola dos camponeses e ele geria essa produção e depois revendia ao mercado. Com essas reformas de 78, isso mudou um pouco. Houve uma liberalização e puderam surgir várias empresas e vários camponeses abrirem empresas de comércio também. Uma coisa interessante que ocorreu foi a política de zonas econômicas especiais. É uma política de uma escolha de determinadas cidades estratégicas na China para desenvolver e para industrializar essas cidades. Foi nesse período, mais ou menos, que começou a várias empresas estrangeiras a irem para a China. E uma coisa importante é que, nesse período também, essas empresas, o Estado chinês exigia dessas empresas transferência de tecnologia. Então, foi mais ou menos nesse meados dos anos 70, para o final dos anos 70, que essa política que hoje reflete no que a China tem de empresas próprias, né, de vários setores.
Aqui a gente tem um gráfico de crescimento do PIB. A gente pode ver que a China, depois dos anos 90 principalmente, o seu PIB cresceu exponencialmente, está praticamente muito próximo dos Estados Unidos. A gente vai mostrar alguns dados, primeiramente da China. O PIB per capita da China também evoluiu bastante desde os anos 90. Vocês podem ver pela linha vermelha, se não estou enganado, que não faz muitos anos que passou, inclusive, o PIB per capita do Brasil. Lembrando que a China é um país que tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas. E o PIB per capita é a soma de todas as riquezas do PIB dividido pela população. Se a China tivesse a mesma população dos Estados Unidos ou do Brasil, o PIB per capita dela estaria disparado lá na frente. Então isso mostra a força que esse país tem e desenvolveu nos últimos 50 anos. A expectativa de vida também é um dado que chama muita atenção. Se os senhores observarem no gráfico, por gentileza, vocês vão observar que a China ela tinha nos anos 60 uma expectativa de vida de média de 35 anos de idade. E atualmente já passou dos 70 anos a sua expectativa de vida, inclusive passando países como Brasil, Estados Unidos e Índia. Outra informação que chama muita atenção é a redução da pobreza extrema na China, que em 1984, 80% da sua população tinha essa condição e hoje eles conseguiram erradicar esse problema. Nesse sentido, a gente vai agora apresentar algumas informações, alguns dados sobre as relações comerciais Brasil e China e, posteriormente, Santa Catarina e China. Por exemplo, a balança comercial entre Brasil e China. O Brasil tem um superávit que alcançou aí nos últimos anos. É um dado bem importante que ajuda na nossa balança comercial. As exportações do Brasil, a China é nosso principal parceiro, como o deputado comentou anteriormente. Praticamente 1/3 das nossas exportações são destinadas ao país asiático, seguido dos Estados Unidos e demais países. O que nós exportamos para a China, principalmente soja, que representa 37%, seguido de petróleo e minério de ferro. Mas também outros produtos como carnes, que Santa Catarina tem muita representatividade, tanto de aves quanto de suínos. As importações do Brasil também, a China tem destaque. Nós compramos tudo que precisamos aqui, 22% vem da China. Os Estados Unidos também é o país que está na sequência. E o que nós importamos da China? Esse dado é interessante se a gente comparar com o que nós exportamos. Vejam, por gentileza, que é bem diferente o gráfico, porque nós importamos muitas máquinas, aparelhos eletrônicos, semicondutores, produtos químicos para a agricultura, por exemplo. Em resumo, manufaturados, né? Vocês podem observar produtos químicos em geral também. As relações do nosso estado, Santa Catarina, com o país asiático já se dão de uma forma um pouco diferente. Por favor. Como todos sabem, a balança comercial de Santa Catarina ela é deficitária. Isso é um problema histórico que nós temos, porque a gente tem muita indústria e essas indústrias importam muitos insumos, como máquinas, equipamentos, semicondutores. E a balança de comercial nessa relação geral ela é dessa forma. E Santa Catarina com a China não foge muito desse padrão. Só é interessante notar, o vermelho são as importações, o azul as exportações, Santa Catarina. E após a pandemia isso teve um boom gigantesco, por conta dessa importação de máquinas que foi feita. As exportações de Santa Catarina, nosso principal parceiro, novamente, como o Bruno já falou anteriormente, o deputado, é a China, representando 17,5%, seguido dos Estados Unidos com 12%. A nossa pauta de exportação com o país asiático, ela se dá principalmente por commodities. Só que eu não sou muito adepto desse termo, porque a soja o pessoal joga no mesmo esquema de uma mineração, por exemplo. A mineração você vai lá e extrai. A soja tem toda uma tecnologia ali envolvida. A soja é uma cápsula tecnológica. E ela representa 44% das nossas exportações para a China. E um dos desafios que a gente tem hoje em dia para fazer com que um deles, né, que são vários fatores, que a nossa balança comercial vire, é justamente pegar essa cadeia produtiva da soja,
nos lugares onde a gente importa essa tecnologia e fazer essa substituição, né? Priorizar tecnologias nacionais. Por favor. Aqui a gente tem as importações. A China representa 40% das importações de Santa Catarina. Demais. Itajaí, se a gente pegar o gráfico por município, Itajaí é disparado. Ele se impressionou com a quantidade de soja. Mas onde é que produz tanta soja em Santa Catarina? Eu falei, Itajaí. Exatamente. Exatamente. Soja que vem de fora. Exatamente. Embora a gente tenha observado nos últimos anos, estudando agricultura em Santa Catarina, que a soja tem penetrado em algumas pequenas propriedades, né? Quanto às importações, não se diferem muito do Brasil, a gente importa principalmente manufaturados. Ali estão dispositivos semicondutores, né, que hoje em dia é a pauta desse debate global das guerras comerciais entre Estados Unidos e China, China e Taiwan. E a gente é um dos principais importadores da China nesse quesito. Quanto às exportações, aqui tem só um gráfico da evolução para a gente ver que não é de hoje que a gente importa, que a gente exporta para a China. Isso já vem desde os anos 2000, essa ampliação das exportações para o gigante asiático. As exportações de Santa Catarina para a China aqui está por produtos, majoritariamente também, novamente, não é de hoje que a gente exporta predominantemente produtos primários. As importações, novamente essa evolução, mostrando que a gente importa muito da Ásia. E por produtos, a importação de máquinas, né? Como eu falei, pós-pandemia teve essa explosão, essa renovação do parque produtivo que fez com que a gente absorvesse e importasse muitas máquinas da China. Agora, a respeito da nossa missão técnica, a foto lá em cima é toda a nossa equipe de professores que esteve presente na China. Pode passar, por favor. A gente tem professores de todas as regiões brasileiras, exceto da região norte. Aqui está faltando o Ceará, que um colega nosso foi aprovado na Universidade Federal de Ceará para lecionar, e não deu tempo de a gente corrigir no mapa. Fomos convidados para essa apresentação ontem. Então, só para... Volta ali no mapa, fazendo favor. Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o IFC, aqui no estado. No Paraná, a gente tem a Unicentro e a Unioeste. Em Mato Grosso do Sul, a Universidade da Grande Dourados. Em São Paulo, a USP. E em Goiás, a Unialfa, certo? No Ceará, o UFC. Bem, a gente tinha alguns objetivos em fazer essa missão técnica. O primeiro deles e mais importante era que a gente visava construir redes de pesquisa, junto com outros pesquisadores das universidades chinesas. Isso porque a China, além do desenvolvimento econômico, do desempenho econômico que ela desempenha nos últimos anos, ela tem um desempenho acadêmico muito importante que o Brasil pode se aproveitar disso, principalmente nesses intercâmbios que acontecem, e é uma forma também de a gente fazer a transferência tecnológica de lá para cá. Além disso, a gente fez visitas técnicas, porque o nosso grupo é bem diverso. E dentro da geografia, nós estudamos geografia econômica, ou seja, a gente tenta compreender essa dinâmica econômica do capitalismo brasileiro. E a gente buscou, então, fazer visitas técnicas na China para entender a relação deles conosco. E buscar também identificar as possibilidades dessa transferência de aprendizagem entre China e Brasil para desafios postos para o desenvolvimento econômico brasileiro, sobretudo no segmento de agropecuária, no agronegócio, na infraestrutura, indústria e comércio. A gente percebe que o interesse tanto de pesquisadores de várias áreas da nossa sociedade por conhecer a China, ele aumentou bastante nos últimos anos. Então essa visita também teve esse objetivo de estreitar relacionamentos com instituições, com empresas da China, porque nós percebemos lá, eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de ir para a China vai perceber que o relacionamento, que a conversa, que o diálogo são muito importantes para eles, então eles valorizam bastante esse contato, então acho que pode contribuir bastante para projetos do futuro, em Santa Catarina ou no Brasil. E outra motivação bem importante dessa nossa viagem é que a China ela possui todo um know-how de conhecimento em diversas áreas, desde tecnologia, planejamento urbano, infraestrutura e transporte. Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de investigar, né, para fazer essa troca. A China eles falam abertamente para nós: a gente quer trocar com vocês petróleo, soja por infraestrutura. Então o lado de lá quer. Falta a gente articular agora internamente aqui, e acredito que essa frente parlamentar tem grande importância para dar um grande passo
para essa conquista. Quanto ao trajeto que a gente fez, só para ficar mais claro, ó, aí está o mapa da China, a parte leste, que é onde tem o trajeto de carro. A gente esteve em 4 ou 5 cidades, se eu não me engano, que foi Xangai, Shenzhen, que é um grande polo tecnológico e onde foi uma das primeiras zonas econômicas especiais. Fomos a Hong Kong, depois em Guangzhou, que é a região do Cantão, onde tem uma das maiores feiras do mundo, a maior feira do mundo, e depois para Pequim. Na sequência, a gente vai apresentar algumas fotos do nosso grupo em instituições que a gente visitou lá na China. Por exemplo, aí a gente foi na Escola de Negócios de Xangai, onde ocorreu um seminário sobre desenvolvimento geoeconômico entre Brasil e China. Os professores da escola apresentaram para nós, tem professores que pesquisam o Brasil, isso chamou bastante atenção. E ali também a gente já conseguiu alguns contatos. Já tem uma pesquisadora, né, Otávio, que já foi à Escola de Xangai, aqui do Brasil. Então, tem um professor que fala português, então facilita bastante as relações. A Escola de Negócios, ela basicamente prepara profissionais, né, para o mercado de trabalho em várias áreas, como administração, economia e outras áreas também. Ali são fotos da incubadora e... Volta ali, fazendo favor. Uma incubadora que está vinculada a essa escola de negócios. Então, eles têm todo um aparato institucional para viabilizar que pequenos empreendedores consigam criar o seu negócio, né, e alavancar ele. Outra visita técnica que a gente fez, e aqui eu queria falar um dos primeiros resultados que nós alcançamos, além das parcerias acadêmicas que foram feitas com diversas universidades, inclusive com o CAS, que é Academia de Estudos Academia de Ciências Sociais da China. O CAS é uma academia que tem status ministerial. Eles formam ministros na China, o ministro da Agricultura formado no CAS. Nós estivemos lá e eles estão muito abertos a também fazer parcerias com as universidades de Santa Catarina. E naquela fábrica, por favor, Bruno. Essa fábrica é uma fábrica de bomba de amamentação. É uma fábrica que ela tem seu mercado praticamente todo em exportação. E ela só tem 4% do faturamento dela na América Latina. E desses 4%, 70% é na Colômbia. Então tem muito espaço no mercado brasileiro para esse tipo de produto. E eles passaram o contato deles para nós, com a representante de relações exteriores da empresa, um catálogo dos produtos, e falaram que tem muito interesse de abrir uma firma de representação comercial no Brasil. E por que não em Santa Catarina, né? Nós também visitamos em Guangzhou a Feira Internacional de Móveis da China, é a principal feira internacional do setor. Também esse local aqui é um complexo de exposições que é o maior do mundo. Então as principais feiras da China ocorrem ali. Nós sabemos que Santa Catarina tem um setor moveleiro muito forte, assim, não somente o estado, mas o sul inteiro. Então a gente conseguiu nessa feira vários contatos de empresas, de fornecedores que também pode contribuir com parcerias com empresários industriais aqui do estado. Por exemplo, em São Bento do Sul, Rio Negrinho, que tem, são 2 polos aqui do estado, oeste catarinense, na produção de móveis. A gente percebeu, naqueles dados de importações de máquinas, a China também se tornou um dos principais produtores de máquinas e o setor moveleiro já vem importando máquinas, e a gente conseguiu alguns contatos. Outra informação importante é que o mercado chinês de móveis vem crescendo muito nos últimos anos por conta da urbanização que ainda ocorre no país. Então, não somente a gente comprar produtos deles, mas tem espaço para nós vendermos o nosso produto para a China. No mais, são apenas algumas outras fotos. Gostaria de encerrar a nossa apresentação falando que a emergência dessa frente parlamentar, deputados, é um primeiro passo, mas é um passo muito importante para a gente concretizar acordos e parcerias com a China, que vai beneficiar, né, com certeza, o povo catarinense. Muito obrigado. Obrigado, Otávio, Bruno. Eu fiz questão ontem, quando eles me visitaram, de trazer essas informações ao conhecimento de cada um de nós aqui, porque
É importante para que a gente tenha, pelo menos de forma clara e objetiva, um pouco de um diagnóstico sobre as relações entre Santa Catarina e a China. Mas antes de passar a palavra ao Valmor, eu queria ouvir um pouquinho o deputado Ivanato, o deputado Mário Mota e o deputado Matheus, para também fazer essa introdução, dando as boas-vindas aos nossos convidados, para que a gente possa implementar e executar essas ações que são de relações institucionais e internacionais da Assembleia Legislativa com a China. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Agradecer a presença de todos vocês aqui. Os demais deputados, eu sou um cara sedento por informação, né? Se eu vou numa fábrica, eu quero saber tudo, eu quero perguntar tudo. Se eu vou pescar, eu quero saber tudo. Tu é chato, tu quer perguntar tudo, mas a gente tem essa coisa com a gente, tem os sedento de querer saber as coisas, de aprender, de receber informação. E aí eu acredito muito que a Assembleia tem que ter esse papel também, deputado, de publicizar, de ajudar a publicizar, de ajudar a distribuir informação, de ajudar a academia a se constituir também, de formar os nossos técnicos. Eu sou aluno do doutorado também, de Ciências Jurídicas, e fico muito feliz de saber que nós estamos começando a aprender uma coisa que já está lá há 5.000 anos, né? Agora que nós estamos vendo, dando a oportunidade de conversar, de dialogar, de aprender. Então, fico muito feliz de ver, né, os nossos alunos divulgando a China, compreendendo a China e falando uma linguagem que a gente compreende, né? Que a gente compreende, uma linguagem que a gente consegue visualizar através da importância dos quadros que foram apresentados. E eu acho que os meninos aí devem fazer parte permanente da nossa comissão. Nós vamos fazer a nossa comissão uma comissão mista para, né, botar o pessoal permanente. Mas sejam muito bem-vindos. A doutora já conheço, a nossa jornalista, né, da relação com a China. E também lá no Senado Federal, nós temos um deputado aqui de Santa Catarina, o ex-deputado Edinho Bess, que ele tem mantido constante informações sobre a questão da infraestrutura do capital chinês. Ele tem, o deputado Edinho Bess trabalha no Senado, e ele tem da frente de infraestrutura também. Frente de infraestrutura. E ele tem passado muito material do que é produzido na China, de como é produzido, como é feito, né? Não só a gente conhece a indústria chinesa, que começou praticamente toda a indústria férrea do mundo, né? Toda a estrada de ferro do mundo começou praticamente com os chineses. E ele tem passado isso, ele tem incentivado o conhecimento dessa coisa da infraestrutura, né? Muito obrigado para vocês aí, para nós é uma honra. Quero que vocês façam parte sempre dos nossos debates. Todos vocês. Serão nossos conselheiros. Eu queria convidar aqui, justificando a ausência do deputado Altair, que justificou, convidar o Cisco Neto, o doutor Cisco Neto, José Silvestre Cisco Neto, para sentar aqui conosco, representando o nosso amigo deputado Altair Silva. Por favor, doutor. Então, passa então a palavra ao deputado Mário Mota. Vou ser muito breve, meu caro presidente, a todos os nossos convidados, demais colegas deputados, a todos os presentes. O deputado Ivanato foi muito feliz quando agradeceu a vocês pelas informações que nos trouxeram. E além da própria experiência que eles já vivenciaram lá, os dados que eles acabaram coletando e nos apresentaram, nos dá uma outra visão desta relação estabelecida entre Brasil e China, entre Santa Catarina e China, o que nos coloca numa situação, eu diria, não confortável do ponto de vista de relação por importação e exportação, mas ainda de mostrar que há muito que fazer e há uma perspectiva enorme, não só nas questões comerciais, mas, eu sei que a Isabel vai ficar feliz quando eu disser isso, especialmente nas questões culturais. Então, eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento e de aprendendo tanto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mário Mota. Também quero ouvir o deputado Matheus Cadurim. Obrigado, deputado. Eu tenho um histórico de vivência no país, né? Eu sou formado em Relações Internacionais e o meu TCC foi um estudo de caso sobre o programa Cidades Irmãs. E Joinville é cidade irmã de Zhengzhou, no interior da China, de Henan. E eu fui liderando uma missão de estudantes para aquele país.
e para ficar 1 ano para aprender o idioma, e eu acabei ficando 4. Né? Então, foi um período de 2005 a 2009. Para mim foi uma experiência de vida, assim, um divisor de águas profissionalmente falando, inclusive, porque todas as oportunidades que eu tive depois foi pelo fato de eu ter a experiência que eu tive lá, de falar as línguas, enfim, de ter feito muito, mas muito comércio exterior mesmo, esse era o grande objetivo, além, claro, de fazer essa imersão na cultura. E hoje, como deputado, né, entendo a importância do estreitamento da relação. A gente está num ano importante de jubileu de prata do início das relações Santa Catarina e China. Como vocês viram nesse mês, eles gostam muito de protocolos e celebrações. Então, é uma data importante para a gente fazer um marco de aprofundar os trabalhos no sentido de incrementar o relacionamento comercial, enfim, em todas as vertentes. Eu sempre sou da prerrogativa de que a gente não precisa de nenhum outro estado, a gente pode fazer diretamente Santa Catarina pode fazer qualquer relacionamento internacional sem a necessidade de passar por Rio de Janeiro, por Brasília, que seja, porque nós temos capacidade e qualidade suficiente para isso. Né? E o chinês, ao menos na época que eu estive lá, ele desconhecia o Brasil completamente. Né? Tô falando do chinês, né, tradicional, enfim, pessoal da rua mesmo, né, nossos colegas de escola. Sabiam do futebol, basicamente, citavam o Ronaldo, o Xiaolou, né, o Ronaldinho, e café, eventualmente carnaval. Só. Né? Então a gente tem muito ainda a explorar da imagem do Brasil e muito mais de Santa Catarina. Né? Porque quando você fala de Brasil, para eles vão lembrar de Rio de Janeiro, vão lembrar de São Paulo, mas Santa Catarina especificamente tem uma ociosidade aí de capacidade de fazer esse relacionamento muito grande. E como eu também trabalho com tecnologia, para mim, onde tem problema, tem muita oportunidade. Então, está aqui um campo aberto para a gente poder trazer recursos, riqueza, gerar renda aqui no nosso estado, atraindo esse gigante para cá, seja em questões industriais, questões culturais, turísticas, né? E tantas outras formas como a gente pode fazer também. Então, muito contente de estar aqui e poder colaborar com o que for necessário. Obrigado. Obrigado, deputado Matheus. Como o deputado falou, Joinville é uma cidade co-irmã da cidade de Jianzhou. E nós temos mais 4 cidades de Santa Catarina, que são cidades co-irmãs também, com outras cidades da China, como Zibu, com São José, Xinjiang, com Itajaí. Me corrija, Valmor, se eu estiver errado na nomenclatura. Huaibei. Huaibei, com Criciúma. E aqui cabe um registro de que quem construiu essa relação foi o Valmor Comim, que está aqui conosco, que fez o pacto, né, entre Criciúma e Huaibei nessa relação de cidades co-irmãs. E também a cidade de Camboriú com Pindinchan. Então tá. Xanxerê também tem cidade irmã com Anyang e Chapecó tem irmandade com Ninhai. Nós vamos atualizar essa lista aqui, que é importante para todos nós. São José não tem mais esse acordo, porque eu liguei lá e conversei na secretaria. 5 anos atrás, esse acordo não existe, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tarefa já para atualizar os dados. Então, eu queria passar agora a palavra então ao Valmor Comim, que dentro dessas relações comerciais, eu acho que ele pode contribuir muito com essas informações de uma forma que ele possa sintetizar nesse período de 10 ou 15 minutos, Valmor, contando um pouquinho da tua experiência, da tua vida lá na China também, e dessas relações institucionais que você ajudou a construir, não somente com o município de Criciúma, mas atuando como conselheiro da Frente Brasil-China no Congresso Nacional. Primeiro, boa noite. Gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa, aos ilustres, excelentíssimos deputados e aos presentes também. Gostaria de comentar com o deputado que em 2007 eu estive praticamente 5 meses em Jianzhou, então nós estávamos na mesma cidade, né? Conheço o estado de Henan e a cidade de Jianzhou, entre outras. A minha relação com a China começou em presencial no ano de 2005, quando
eu levei na época a Secrisa para começar seu primeiro outsourcing na província de Guangdong. Na época vinha a ser uma solução para enfrentar problemas internos, e a solução resolveu os problemas. A partir daí, também em função dos relacionamentos que nós vamos construindo na trajetória, eu acabei sendo convidado para acompanhar o governador de Anhui em 2006, quando estava em comitiva ao Rio de Janeiro, trazendo a Jack Motors e a Chery, entre outras empresas do estado de Anhui, para investir aqui no Brasil. É uma característica da cultura da China, quando vai para um território desconhecido, identificar um guia confiável local para a segurança da trajetória. O papel e a função dessa frente é muito importante para contribuir, legitimar as demandas e os anseios e as aspirações das empresas catarinenses em relação àquilo que pode ser encontrado de sinergia com as empresas chinesas. Quando nós olhamos a trajetória da China, nós observamos que, inicialmente, a China dependia muito de capital do governo para crescimento. O PIB da China crescia com enorme empenho do governo em colocar capital do Estado. Essa era a vantagem da China. Depois passou a mão de obra barata, que foi um motor para o aumento do PIB na China. Mas agora já não é mais nenhum nem outro. Agora é a inovação, o setor que pode contribuir para o aumento do PIB chinês. Inovação está colocado, a partir de 2017, num setor chamado Encorajados, de OFDI chinês, ou seja, Outward Foreign Direct Investments, são investimentos chineses para outros países. Em 2017, a China reclassificou esses setores em 3 áreas e colocou lá inovação, agricultura, farmacêutico, setores ligados ao BRI, que é o One Belt, One Road, como setores extremamente encorajados pelo governo e são mais facilmente alinhados com os 2 maiores bancos de fomento chinês que apoiam as empresas chinesas a investir no exterior. De acordo com o artigo da Carmen, uma professora da Harvard Kennedy School, 75% do capital chinês para investimentos chineses fora da China veio do CDB, Chinese Developing Bank, e 25% veio do Exim Bank. A maioria deles apoiado por uma estatal chinesa, que abre o guarda-chuva e traz de baixo empresas privadas mais dinâmicas, mais voltadas à tecnologia, para formar conglomerados de investimento. E essas empresas buscam, sim, formar joint ventures com empresas brasileiras. Essa sensibilidade, esse diálogo que a frente parlamentar pode apoiar as empresas, os interesses do Estado catarinense, é no diálogo de entender esses critérios que as empresas estatais, os bancos e o governo da China precisam preencher para apertar o botão e o capital vir para cá. E essas políticas públicas precisam ser desenhadas, mesmo nos editais de licitação de obras de infraestrutura, que entendam os critérios necessários para que esses capitais venham para o Estado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na Colômbia, por exemplo. Na Colômbia, uma empresa chinesa foi fazer uma obra de estrada lá e ela não pode perder. A empresa da China não pode perder. Pode ganhar pouco, muito pouco, a estatal da China pode ganhar pouco, mas não pode perder. Eles fizeram um acordo com a empresa do Estado da Colômbia
uma espécie de empresa do Estado que cuida de obra de rodovias. E o acordo foi que, nos primeiros 8 anos, que é o CAPEX do investimento, esse é um exemplo importante para a gente olhar para dentro do nosso Estado. Os primeiros 8 anos, que é o CAPEX, o tempo que a empresa demora para receber o investimento, o governo do Estado garantia a mínima quantidade de veículos que iam passar por aquele trajeto. Tinha o linear, o standard, o médio, e se abaixasse, o governo suportava. Depois desses 8 anos que a empresa do Estado, a empresa chinesa, recebia o capital de volta, a receita era dividida nos próximos 30 anos com o Estado. Então, eles não podem perder e dividem o ganho, podem dividir o ganho. Tem uma coisa na China que chama Red Document, é muito importante, deputado, e muito poucas pessoas sabem disso. Eu aprendi durante o meu doutorado lá, que é quando o governo da China faz um chamamento para projetos no Brasil, aqui atento à sua colocação sobre infraestrutura, e as empresas estatais respondem a esse chamamento, o CEO, o líder dessa empresa estatal, ele não é held accountable, liable, se der um problema no projeto, ele não é pessoalmente responsabilizado. Então ele se sente mais confortável em ir para esse projeto. E esse é o trabalho também que essa frente pode exercer em benefício do Estado, pavimentar esse caminho político, que é muito importante, para abrir portas para que as empresas se associem ou explorem as oportunidades que vão surgir dessa relação. Na China tem uma coisa chamada follow the neighbor, follow the leader. É um princípio muito comum lá. As províncias seguem a província vizinha e copiam o que a empresa ou a empresa estatal da província vizinha está fazendo. E a responsabilidade de seguir o líder. Follow the neighbor, follow the leader. Então, nesse momento, o governo brasileiro está contribuindo para que esse substrato de pavimentação seja construída para que vocês possam ajudar o Estado a atrair esses investimentos de fora. Então, no setor da educação, aproveitei a oportunidade de ser presidente do Alumni Brasil da UIB. Nós firmamos um acordo com a USP, em São Paulo, para pavimentar o caminho de dupla titulação dos diplomas de doutorado da Business School. Nessa universidade que eu estudei, particularmente, foi a universidade que o governo da China trouxe o ministro de Comércio, que colocou a China na Organização Internacional do Comércio. Né? Então, Cidades Irmãs é um caminho importante para criar capilaridades e sinergias em que uma cidade na China que tenha a cultura parecida, que tenha características comerciais complementares, possam se associar com municípios catarinenses e possa ter sinergia legislativa para aprender com o legislativo de lá, aprender com o legislativo daqui. Sinergias na educação. Joinville, nós temos que reconhecer o trabalho de Joinville desde a época de colocar o balé Bolshoi para criar sinergia com a cultura da Rússia na época, né, um importador importante de carnes do Brasil. Então, essa cultura de encontrar a cidade irmã adequada para o município é muito importante para criar capilaridade e fomentar essas relações todas. Tem dinheiro disponível lá no BRICS, em Xangai, para os municípios de Santa Catarina. Então, é preciso que construam essas pontes com os prefeitos e com os reitores das universidades dos municípios para dar o pontapé inicial. Eu aprendi que isso funciona. Nós precisamos dialogar com o mundo. Santa Catarina precisa dialogar com o mundo. E a cultura da China é uma cultura em que nós estamos mais distantes pela nossa natureza,
pela nossa forma como nós fomos educados. Mas também existe similaridade. Eles valorizam muito a educação. E é importante sublinhar que os avós, os pais, fizeram um trabalho muito bom nessa geração que está chegando, essa geração de jovens. Eles são, de fato, diferentes da geração dos pais e da geração dos avós. Talvez seja a melhor safra da China, né? São crianças, são jovens. Eu falo isso porque, na medida em que os senhores, com o prestígio e a autoridade e a legitimidade que vocês têm em abrir portas para os municípios, vocês querem que essas relações sejam relações saudáveis para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. Eu digo que essa geração é uma geração, nesse sentido, de valores e de cultura saudável. É uma geração que não sofreu, é uma geração que teve as benesses de viver numa China diferente, né? Então, em termos de família, eles prezam muito pela família. Então, é uma coisa que talvez é um fator que pode criar proximidade nas relações entre Santa Catarina e China. Então, mas eu gostaria de me colocar à disposição, talvez nesses 20 anos de relacionamento com empresas da cidade, do Estado, empresas do governo federal, as universidades. Já ter trazido Cidade Irmã para cá e saber que isso, para o ponto de vista da China, ajuda a trazer mais investimentos para cá, mais acesso a linhas de crédito, são elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês e me colocar à disposição sempre que for possível, para poder, como o senhor falou, informação é importante. Tem uma teoria chamada Bounded Rationality, que é a teoria da racionalidade limitada. Foi feita por um americano na década de 70. E diz que a nossa racionalidade é limitada por 3 pilares. Ou seja, a nossa capacidade de decidir, de escolher, é limitada por 3 pilares. Primeiro, a informação disponível. Nós só conseguimos raciocinar sobre a informação que nós dispomos. E ela é limitada. Ela não é ilimitada, né? Segundo, a nossa capacidade de pensar, que também é limitada, né? Mesmo numa decisão do STF em que eles se debruçam sobre o mesmo processo, às vezes tem 4-3. E o terceiro é o tempo que nós nos damos para tomar essa decisão. É um fator que determina a capacidade da nossa racionalidade. Às vezes um colega ouve uma opinião de um ministro do STF, pede vistas e muda o voto. Então, é importante que nós possamos contribuir para que as nossas crianças, para que o nosso Estado consiga se comunicar com aquela forma de pensar, com a forma de pensar da China, com a forma de pensar da Ásia. No século XV, o ponto focal do mundo era Gênova, né? Tudo acontecia em Gênova. Depois, Paris, no século seguinte. Depois, Inglaterra. Depois, no outro século, Estados Unidos. E agora a gente está colocando os nossos filhos, nossos netos, de uma geração no mundo em que a Ásia e a China é algo inevitável. Eles poupam 60% do que ganham, enquanto os americanos poupam 9% do que ganham, né? Os chineses agora, eu tenho lido nos jornais, eles estão incentivando o povo a gastar e o povo não quer gastar. Estão incentivando o povo a ter filho e o povo não quer ter filho, porque a educação é muito cara e eles têm uma enorme responsabilidade. E aí a educação é cara, não deixaram mais ter a educação paga supletiva que encarecia o orçamento para encorajar a ter filho, mas mesmo assim não está solucionando. Então, a mensagem, então, e eles têm 2 formas de pensar, que eu gostaria de, finalizando a minha fala, compartilhar com vocês, que é a forma de Kongtse, que é a forma de Confúcio, que é uma visão a longo prazo, e a forma do Zhuge Liang de Henan,
que é uma forma de curto prazo. E eles sentem, sabem, eles estão alertas se a forma como nós nos aproximamos deles, nós estamos pensando numa relação de longo prazo ou numa relação de curto prazo. E eles respondem da mesma medida. Então, um professor de Harvard que me deu aula no MBA na China me disse: Valmor, numa relação entre duas partes é como uma avenida. Uma via vai para você e uma via vem para mim. Não é todas as vias levam para uma única direção que é você. Né? Então, quando nós formos construir alguma coisa com a China, é importante tomar em conta o valor cultural que eles têm do win-win. Né? E China, em chinês, é Chungguo. Chungguo é o país do meio. Então, às vezes uma parte está aqui, a outra parte está aqui, o objetivo é chegar aqui, no meio. Então, a China é um país da busca pelo entendimento. A China não é um país, culturalmente, que vai colocar a ideologia acima daquilo que as pessoas e a população precisa. Aquilo que as pessoas, as indústrias, a população, a economia precisa é colocado como uma cultura. Eles são pragmáticos nesse sentido. Eles vão para a África, não querem saber de política. Eles querem saber de construir, de ganhar dinheiro. Então, só que isso vem pela educação. Talvez o Instituto Confúcio aqui em Santa Catarina, eu não sei se tem um Instituto Confúcio aqui em Santa Catarina. Começou uma negociação na UFSC e eles fecharam uma parceria através do IXIM com a Unicamp, que tem o Instituto Confúcio na Unicamp, e já estão oferecendo 60 vagas para o curso online. O Instituto Confúcio, a princípio, ele vem virtualmente, mas o ideal é que ele seja físico. O presidente desse instituto foi meu professor lá na China, lá na UIB. Então, o caminho da educação é a porta de entrada. Veja que, eu não vou dizer a época que isso aconteceu, mas o presidente da Suprema Corte de Anhui me pediu para organizar uma visita para falar com a Suprema, com o TJ em Santa Catarina. Então, acabou por questões de sensibilidade do STF, a preocupação do TJ foi não realizar. Mas eu gostaria de dizer que em todos os segmentos a China procura, a parte de cartório da China buscava entender e conversar com a parte de notarial de Santa Catarina. Então, em todos os níveis, eles buscam troca de conhecimento. E a absorção de conhecimento é muito importante quando uma empresa vai para fora da China. A teoria tem teorias que demonstram isso. Quando a gente vai para fora, a gente vai para buscar conhecimento, né? Knowledge absorption. Então, eu acho que eu já passei do meu prazo bastante, mas basicamente é me colocar à disposição e poder contribuir para o trabalho dessa frente, em qualquer nível. Obrigado. Obrigado, Valmor. Senhores deputados, eu acho que a gente está construindo aqui um bom assessoramento, né, voluntário, deixando bem registrado, né? E é importante para a gente começar a ter uma dimensão do que nós temos pela frente e da importância que é essa frente parlamentar dessas relações bilaterais entre Santa Catarina e a China, e da importância da gente também ter pelo menos um eixo para que a gente possa seguir no caminho certo e buscando as informações necessárias que a gente possa construir também uma agenda positiva dentro dessas relações. Então, agora a gente vai ouvir a Isabel, né, pelo prazo aí de 15, 20 minutos, que possa também fazer essa apresentação. Depois a gente finaliza com alguns encaminhamentos. Eu já tenho um encaminhamento bem prático aqui. Nós temos que se tornar cidadão apto a entrar na China. E para isso a gente vai ter que requerer o visto chinês, para que a gente possa posteriormente criar aí algumas idas ou vindas de pessoas e instituições da China aqui em Santa Catarina. Claro que isso tudo a gente vai socializar, levar ao conhecimento do governo, e o deputado Ivan, como membro do Partido Liberal, também tem essa relação direta com o governo do Estado. Nós aprimorarmos isso, discutirmos mais isso, junto também com o nosso colega deputado Carlos Humberto, que é o presidente
da Comissão de Relações Institucionais e Internacionais e do Mercosul aqui da Assembleia Legislativa, podemos incorporar a Comissão de Relações Internacionais da Assembleia com a frente, para que a gente possa discutir isso mais amplamente e temos mais força, né, política, institucional, de realmente atuar de uma forma que possamos trazer resultados. Então, agradeço mais uma vez, Valmor, pela tua sensibilidade de poder se dispor do teu tempo no dia de hoje, na noite de hoje, apresentando esse teu relato, juntamente com o Bruno e o Otávio também. E agora vamos ouvir a Isabel, né, para que a gente possa concluir essa nossa reunião do dia de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Minotto, Mário Mota, deputado Ivanades e todos os presentes. Agradeço esse espaço privilegiado, né, nessa frente. E o Valmor, e o Bruno e o Otávio pavimentaram a minha fala. Então, eu não preciso falar tanto assim, porque todos os argumentos que eu ia apresentar, eles já apresentaram. Tudo que eles falaram justifica o meu projeto. Eu vou apresentar agora. O projeto Conexão C é o nome do projeto, porque C. Porque C é de China, C é de cultura, e C também faz parte da Santa Catarina. Então, e faz parte da palavra caminho, né? A gente vai fazer um caminho, uma ponte, né, cultural com essas cidades irmãs. O Valmor falou muito bem a importância da gente construir um relacionamento a longo prazo. Então, esse projeto ele vai ser lançado aproveitando a data, né, significativa, que é o Jubileu de Prata, mas é um projeto perene. Então, nós vamos aproveitar a data para lançar, mas ele vai acontecer todos os anos. Tá? Então, como que aconteceu? Como é que nasceu esse projeto? Acho que a primeira coisa que tem que dizer é que ele nasceu do meu trabalho como correspondente internacional da agência de notícias chinesa Xinhua, que é a maior agência da China, a maior da Ásia e a quarta maior do mundo. A Xinhua faz parte do maior grupo de comunicação da China e maior da Ásia. Eles têm vários veículos de comunicação. A Xinhua é parte, né, desse grupo. São 30 mil funcionários, 10 mil correspondentes. Eu trabalhei na Xinhua eu comecei em 2009, como uma experiência, assim, porque eu conheci a equipe da sucursal do Rio de Janeiro, no Congresso Mundial de Turismo aqui em Florianópolis, no Costão do Santinho. Eu conheci a equipe e convidei para fazer a cobertura do Festival de Dança. Era a primeira vez que a equipe estava vindo a Florianópolis, não conheciam Joinville, só sabiam da Embraco, da existência da Embraco, porque a Embraco foi a primeira empresa brasileira que foi instalada, né, na China. Eu acho que Santa Catarina tem esse histórico que nenhum outro estado tem, e os chineses valorizam isso, essa história que a gente tem. A Embraco está completando esse ano 30 anos. 30 anos na China. Então, ali estão os veículos que eu trabalhei, né? Eu comecei em 2009, mas eu fui contratada efetivamente em 2011. Então, de lá para cá, eu construí um relacionamento em vários níveis com os chineses, não só com os jornalistas, mas também com diplomatas, com dirigentes empresariais, enfim. E também me aproximei da comunidade chinesa e a comunidade taiwanesa de Joinville. Então, comecei, inclusive, a fazer aula de mandarim com eles. E tudo que foi falado aqui é verdade. Eles valorizam demais a família e a cultura, né? Então, eu desenvolvi, ao longo desse período, eu percebi que a gente tinha uma lacuna. A gente tem uma relação comercial forte com a China, mas a gente não construiu um caminho estreito. A gente não se aproximou da China como deveria. Porque eu acho que, para negociar com qualquer país, a gente precisa primeiro entender a cultura desse país. E eles entenderam a nossa cultura, eles precisam entender a nossa cultura. Porque, senão, os negócios não são ampliados, a gente perde oportunidades. A gente tem que entender como pensa o chinês, como é que ele negocia. É isso que a gente precisa saber. A gente precisa conhecer um pouco de filosofia chinesa, inclusive. Aí, bom, então o projeto nasceu das dificuldades. Eu tive problemas, choques culturais, várias vezes, choque cultural, não só com o diretor da Xinhua,
mas também aqui em Santa Catarina, em várias regiões do estado, que eu fui produzir documentários com a nossa equipe. Então, nós cobrimos festival de dança, fizemos matérias na Escola Bolshoi, cobrimos a Vindima, fizemos documentários sobre enoturismo na Serra Catarinense, e eu enfrentei problemas seríssimos para fazer o trabalho de pré-produção, produção e pós-produção. Problemas graves. Eu levei para o diretor da Xinhua, ele falou, Isabel, eu enfrento o mesmo problema no Brasil inteiro. Então, qual é a solução? Eu falei, a solução, eu acho que tem que ser um intercâmbio cultural, um programa de intercâmbio cultural. E aí ele falou assim, olha, então tá, vamos, o que você pode fazer? Eu falei, eu acho que a gente poderia começar apresentando as cidades irmãs, uma para outra, através de uma exposição fotográfica. Só que em 2013, ele recebeu uma ordem que ele tinha que se aposentar e voltar para Beijing. Ele se aposentou e o projeto ficou arquivado por um tempo, né? Então, ele surgiu dessas dificuldades e eu apresentei a solução, que é o intercâmbio cultural. Ali está a equipe no aeroporto de Joinville, na cobertura do Festival de Dança de 2009. Que fique claro que, cada vez que a equipe vem para cá, eu elaboro pelo menos umas 8 ou 10 pautas. Eles não fazem só matéria sobre festival de dança. Tem matéria de economia, meio ambiente, turismo rural, turismo náutico. Então, vários temas interessam aos chineses. A cobertura do festival ali, né, a nossa equipe. Aquela imagem à direita, nós fizemos matéria no Porto de Itapoá. O Porto de Itapoá, uma pauta extremamente importante, porque estava finalizando a obra do porto. Então, eu incluí isso na pauta, porque era o único porto no sul do Brasil que tinha condições de receber os navios gigantes chineses. Então, essa é uma pauta obrigatória, né, para a economia. Aqui a repercussão na mídia... Opa, voltando aqui. Mas isso aqui não... Aqui é só para mostrar para vocês o resultado prático de um dos documentários que nós produzimos. Eu pautei a cobertura da Vindima. Aí vocês vão falar, mas a Vindima é um evento pequeno, que só interessa aos catarinenses, e um ou outro de fora. Mas não, eu usei a Vindima como um gancho para a gente produzir um documentário sobre enoturismo. Porque em 2014, no ano que a gente foi produzir esse documentário, a China desbancou a França no consumo de vinho tinto no mundo. O maior consumidor de vinho tinto no mundo é a China, desbancou a França em 2014. Então, nós temos aqui os melhores vinhos de altitude do Brasil. Então, a gente tinha que mostrar isso para eles, não porque eles vão exportar, eles não têm condições de exportar vinho para a China, mas nós podemos atrair o turista chinês, o milionário, que vem a participar das comitivas nas feiras, de agosto até novembro, todos os anos, nas temporadas de feiras em São Paulo. Então, o objetivo era esse, era divulgar a Serra Catarinense como um potencial lugar para atrair o turista chinês, mas também para atrair o investidor. Porque, obviamente, vocês sabem que os turistas chineses que vêm ao Brasil, eles vêm fazer negócios. Só que depois que eles fazem negócios nas feiras em São Paulo, eles viajam para descansar. E eles sempre vão para o mesmo destino. Eles sempre vão para Foz do Iguaçu, Mato Grosso e agora vão para a Amazônia também. Então, Santa Catarina está do lado de São Paulo, né? Quanto tempo de voo é de Santa Catarina para cá? Eles vão até Manaus. Por que não vem para cá? Porque ninguém sabia que Santa Catarina existia. Eles não sabem. Eles já vêm com um pacote pronto lá da China. Então, aqui, o resultado foi, 27 dias depois, o cônsul-geral da China veio a Santa Catarina com uma comitiva de 22 empresários chineses, depois que nós produzimos esse documentário sobre enoturismo na Serra Catarinense. Isso é o resultado prático, né, de um trabalho, um único documentário. Nós fizemos documentário durante 13 anos. Aí, com o cônsul era o senhor Song Yang, era o cônsul de São Paulo, que a jurisdição de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é o consulado de São Paulo. Basicamente, isso aqui é um artigo do Matheus Cadorim, que escreveu, na época, para o Jornal Notícia, um artigo, quando ele soube, em 2011, eu fui fazer uma visita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Matheus ficou surpreso em saber que tinha uma representante da Xinhua em Santa Catarina. Aliás, diga-se de passagem, a única jornalista do Brasil inteiro, o único estado com uma representante sou eu. Então, nenhum outro estado teve esse privilégio. Por quê? Porque o diretor da Xinhua falou, eu vou fazer uma experiência com você. Se der certo, eu vou levar essa experiência para outras regiões do país. Aí, aqui, ó, os objetivos do projeto Conexão C. Bom, primeiro, o que é o Conexão C? O Conexão C, na verdade, é a organização de pequenos festivais da cultura catarinense para serem apresentados lá nas 6 cidades irmãs. Essas cidades quais são?
é a cidade irmã de Joinville, é Zhengzhou, né? Matheus, difícil falar a palavrinha, né? Zhengzhou. Camboriú é Pinshan, né? Ninghai é um distrito do condado um condado, na verdade, de Ningbo, que é irmã de Chapecó, né? E Anyang é de Xanxerê, Huaibei de Criciúma. Essas são as cidades. Eu tenho um problema sério para enxergar, mas tudo bem, vamos aqui. Reforçar o objetivo, reforçar a relação de Santa Catarina com a China, estreitar o relacionamento com as cidades irmãs, os objetivos. Fomentar o turismo e a economia criativa. Esse é o objetivo direto, né? Através do desenvolvimento do intercâmbio cultural. E o objetivo final é o quê? Ampliar as oportunidades de negócios. É isso. Junto, simultaneamente com esses festivais de cultura catarinense, nós vamos promover rodadas de negócios com os empresários dessas cidades irmãs. Então, rodadas de negócios com os empresários de Joinville, na cidade irmã de Joinville, e assim por diante. Huaibei com a cidade irmã, com os empresários de Criciúma, com Huaibei, e assim por diante. O planejamento do projeto Conexão C. O Matheus é nosso parceiro, já está comigo já desde que ele me conheceu em 2011, né, mas faz mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a tirar o projeto do papel. Por várias razões, ele não aconteceu. Primeiro, porque problemas de saúde, depois, por causa da pandemia. Eu esperei um momento adequado. E, por um pedido da própria direção da Xinhua, era esperar uma data significativa, porque eles valorizam ritual, cerimônia. Então, não deu para fazer com 20 anos relações diplomáticas, vamos fazer com 25, que é agora. Então, planejamento do projeto. Como é que está hoje o projeto? Formação da equipe de trabalho. O que eu fiz? Eu convidei professores com mestrado, doutorado e pós-doc de 8 universidades catarinenses, de todas as regiões. Esses são os meus curadores, são 10 áreas da cultura. Essa equipe já está pronta, já está formatada. São os curadores, né? Nós vamos lançar um edital para selecionar os artistas que vão representar a cultura catarinense lá. E depois desse edital, os curadores entram em ação para fazer a seleção realmente de quem vai para a China. Serão 2 missões culturais por ano. Uma em fevereiro, após o Ano Novo Chinês, e a outra em julho. Por que eu escolhi esses meses? Porque são os meses que os professores estão de férias das universidades. Além dos artistas, nós vamos também, a pedido da UDESC, eu incluí também um circuito universitário. Então, os alunos dos cursos de artes vão também apresentar um festival de cultura catarinense dentro das universidades chinesas. Execução do projeto. Lá, já falei, né, as cidades irmãs e as áreas contempladas. Artes cênicas, artes visuais, cinema, dança, design, fotografia, gastronomia, literatura, moda e música. O mapa de Santa Catarina, mas, enfim, aqui, o mapa da China. A nossa cidade, a nossa província irmã é a província de Henan, e essas cidades, as 6 cidades irmãs, estão dentro dessa província. Minto, tem uma que não está, eu acho que é Huaibei, tem que checar depois. Né? Isso. As outras 5 estão dentro da província de Henan. Então, o deslocamento vai ser facilitado, né, para essa turnê dos artistas. Aí algumas imagens de Joinville, né, capital nacional da dança. Eu tenho uma sugestão muito bacana que o Valmor, né? O Valmor falou do Bolshoi, e só para ficar muito claro essa importância do Bolshoi com a Rússia, eu acho que a gente tem em Zhengzhou, né, Matheus? Em Zhengzhou, nós temos a sede Zhengzhou. É a sede do templo Shaolin, que é a maior escola de artes marciais do mundo. Eu acho que Joinville pode trazer uma unidade, uma filial dessa escola, né? Porque é a maior escola de artes marciais do mundo, e eles ensinam, é claro, o Kung Fu, né? É isso. Aí é Itajaí, e a cidade irmã de Itajaí é Xanshan, né? Eu coloquei aqui algumas... Xanshan. Aqui... Meu Deus. Camboriú. Camboriú, e a cidade irmã de Camboriú, que é Pinshan. Aqui, as imagens de Xanxerê, tem um milho gigante ali, 1 milhão. Eu acho que esse projeto é um projeto de milhões. No sentido. E a cidade, aquele prédio luminoso ali, é um espaço cultural,
na cidade irmã de Ixanxerê, que é Anyang. Chapecó, a cidade irmã de Chapecó, que na verdade é um distrito, se chama Ninhai, mas é dentro da cidade de Ningbo, né, no caso. Aí é Criciúma, né? Criciúma, e a cidade irmã, que é Huaibei. Tem, inclusive, Huaibei é muito conhecida por causa da produção de uns sapatos artesanais lá. E também tem estação de esqui e outras coisas. As parcerias. O governo de Santa Catarina já anunciou que é parceiro do projeto, né, apoio institucional, através da Secretaria de Articulação Internacional. As prefeituras, eu estou mantendo contato uma a uma, Joinville, Itajaí, eu já mantive contato com Itajaí, com Camboriú também, e nos próximos dias com as outras cidades. A frente parlamentar, nós estamos aqui, inclusive, para solicitar o apoio dessa frente, porque a partir do momento que a gente tem uma representatividade dessa, a gente tem credibilidade junto à diplomacia chinesa para apresentar um projeto dessa envergadura. Nós vamos apresentar esse projeto para o Consulado da China, em breve, com a participação, é claro, dos deputados nessa comitiva, né, os deputados da Frente Parlamentar e das autoridades do governo, secretário de Turismo, presidente da Fundação Catarinense de Cultura e as outras secretarias afins. Na Embaixada da China também. O apoio da indústria, nós precisamos do apoio dos representantes das indústrias, né, Fiesc, FEComércio, FACISC, Associação Brasileira de Empresas Chinesas. Em 2017, quando a comitiva veio a Santa Catarina, eu conheci o presidente da Associação Brasileira de Empresas Chinesas e também outros empresários. Inclusive, uma empresária chinesa, durante a nossa reunião, disse que ela realiza 160 eventos por ano no Brasil. Até hoje, nenhum em Santa Catarina. A Federação das Câmaras de Comércio Exterior, ali tem um erro, gente. É a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, mas não é da China, tá? É a Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil, que já é parceira. As universidades que são parceiras, né? A UDESC já anunciou que é a nossa parceira no projeto, a UFSC estou em negociação, finalizando a negociação, a UFSC já mantém convênio com 10 universidades chinesas, inclusive o secretário de Relações Internacionais chegou da China há 2 semanas. Tive já uma reunião com ele, apresentei o projeto, ficou muito entusiasmado. Disse que tem interesse e que o projeto chega no momento oportuno, porque a UFSC tem um interesse em ampliar isso, e o fato de levar os alunos dos cursos de artes vai pavimentar esse caminho e estreitar essa relação. A Univille, estou em negociação também, devo ter reunião agora nos próximos dias. A Univale já fiz uma reunião, enfim. As outras universidades estou em negociação para fechar as parcerias. É isso, muito obrigado a todos. E eu conto com essa frente parlamentar para nos apoiar e pavimentar esse caminho cultural que vai ampliar os negócios para Santa Catarina. É isso. Obrigado. Obrigado, Isabel, pela tua contribuição. Desculpe a rapidez da fala, mas eu tinha pouco tempo, né? Deu o tempo certo. Eu quero aqui também individualmente agradecer a cada um por essas exposições. Quero deixar aqui para finalizar a palavra aberta aos deputados também, até para ter o sentimento de cada um nesse sentido e fazermos os devidos encaminhamentos que entendemos aqui necessários. Deputado, 1 minuto. Desculpe, eu esqueci uma informação extremamente importante. É muita informação. Eu apresentei para o secretário de Articulação Internacional, o Matheus estava junto, uma proposta da gente lançar o Ano da China em Santa Catarina, porque a gente comemora o Jubileu de Prata no dia 5 de novembro, então criar o Ano da China em Santa Catarina do dia 5 de novembro desse ano a 5 de novembro de 2025. Ou seja, realizar uma série de eventos, simpósios, fóruns, congressos, em todas as áreas, educacional, cultural, enfim, empresarial, negócios, e ele acatou. Ele achou interessante criar esse Ano da China em Santa Catarina, o secretário aprovou essa ideia, e também apresentei a proposta, que é a gente lançar um documentário, um livro, contando a história desses 25 anos, um documentário, uma exposição fotográfica itinerante.
pelas 6 cidades irmãs. Isso tudo vai ser lançado no dia 5 de novembro e já tem o apoio oficial do governo de Santa Catarina para todas essas ações de paradiplomacia. Isabel, só para contribuir também, antes que o deputado Ivan fale, acredito que seja do conhecimento do governo, aproveitando a tua fala final, que já há uma lei de minha autoria, aí eu tenho que fazer a minha propaganda aqui, que inclui a data alusiva, institui o mês de fevereiro como o período das festividades alusivas ao Ano Novo Chinês em Santa Catarina. Então, pegar a lei e cumprir. Essa que é a realidade. Então, para nós também é importante e criarmos uma interação interna aqui entre os nossos colaboradores, e peço aqui a permissão de cada um para que, eventualmente, a gente possa consultá-los e também colher sugestões que possam contribuir para essa agenda positiva da frente daqui por diante, né, deputado Mário? Deputado, eu disse que em 2025 a gente começa o projeto, a execução. Em 2026 nós recebemos os chineses aqui, o mesmo projeto. Então, ano sim, ano não, nossos artistas vão para lá. E no ano seguinte os chineses vêm para cá e nós seremos os anfitriões. É isso. Ok. Bom, eu queria compartilhar com vocês um raciocínio que eu estou fazendo lá terminando meu doutorado, apresentando. Há bem pouco tempo atrás, deputados e nossos convidados, bem pouco tempo atrás, nós raramente víamos um japonês. Se nós fôssemos nós podíamos ir em qualquer grande atrativo turístico do Brasil e nós não víamos japoneses. Eram raros os japoneses. E a gente também não sabia muito bem destrifar o que era japonês, o que era chinês, o que era coreano, o que era tailandês. E nós não víamos os japoneses. Uma década para cá, talvez uma década, não mais que isso, nós já encontramos os japoneses em todos os lugares. Em todos os lugares que você for do Brasil, você vai encontrar japonês. Nós estamos agora, recentemente, o deputado Rodrigo Minotto, participando de um evento lá em Manaus, e no restaurante que nós estávamos tinha um grupo de japoneses, né? Claramente japoneses. Então, nós estamos vendo uma realidade de que eles estão começando a conhecer o Brasil agora. A mesma coisa acontece com os chineses. Os chineses também eram raros. Nós não víamos chineses no Brasil. De um tempo para cá, nós começamos a notar os chineses principalmente nos pontos turísticos, os chineses estão aí começando a conhecer o Brasil. Um professor da Universidade de Harvard fez uma pesquisa e ele é um brasileiro que se formou lá em Harvard, e ele fez uma pesquisa e ele mandou para diversos lugares do mundo um desenho. A pessoa devia desenhar o Brasil. O Brasil. Você desenha o Brasil. E a pessoa desenhava o Brasil e devolvia de várias partes do mundo o desenho manual que ele fazia do Brasil. Pouco tempo atrás, a pesquisa foi registrada em 2013. 2013. Então tem 10 anos que a pesquisa foi feita. A maioria dos desenhos sobre o Brasil eram de onça e índio. Eles desenhavam uma onça, um índio, ou, no terceiro lugar, um tucano. Então, os desenhos que eles receberam de volta eram de onça, índio e tucano. Então, a primeira concepção dessa pesquisa, e depois a conclusão do curso de doutorado do professor, e que eu estou também utilizando lá na minha tese, é de que a imagem que o Brasil passa para fora é a imagem da onça, do tucano e do índio. Isso é verdade. Os alemães, que são o povo mais culto da Europa, eles não conhecem o Brasil. Eles acham que aqui é onça, tucano e índio. Eles não apresentam o Brasil, não estudam o Brasil, não têm interesse. E os americanos também, deputado Cadorim, também não têm interesse em conhecer o Brasil. Nós estamos no mesmo continente, nem é pauta das universidades. Eu tive agora em 2 universidades de Washington, tratando também da minha pesquisa, e não tem nada, eles não estudam o Brasil, eles não sabem onde é que fica o Brasil.
E para concluir esse assunto, também para a gente abrir o debate, uma outra pesquisa de um professor da USP, o professor Mário Eduardo Hang, ele fez uma pesquisa e ele fez o mesmo modelo. Ele pegou e mandou para vários lugares do Brasil. A pessoa era para desenhar um ET. Então o cara recebia e ele tinha que desenhar um ET. Ele tinha que desenhar um ET. E ele colheu várias, milhares, sei lá, dezenas de informações com desenhos de ET. E cada um desenhou um ET de forma diferente. Ninguém desenhou um ET igual. Todo mundo desenhou um ET. Um ET tinha uma cabeça desse tamanho, o ET tinha rabo de baleia, o ET tinha uma cabeça de cavalo. Os ETs eram todos diferentes. Se nós pegar aqui um desenho, mandar todo mundo desenhar um ET aqui, cada um vai desenhar um ET diferente. A conclusão do professor é a seguinte: não se defende, não se luta, não se relaciona, não se comunica, não se faz negócio com quem você não sabe quem é. Entende? Você não conhece, não sabe quem é, você não sabe quem é. Então você não tem como imaginar um ET. Você não, na sua cabeça isso não é possível. Eu queria dizer isso para dizer assim, que eu justifico no meu trabalho, estou trabalhando nisso, de que se o Brasil não se apresentar lá fora, nós vamos continuar sendo desenhado como a onça, o índio e o tucano. O país tem a obrigação de ir lá fora e mostrar o que ele é. Ah, mas nós temos a internet. Eles não querem, eles não vão lá na internet conhecer o Brasil. Nós temos que mostrar lá fora quem a gente é. E muitas vezes isso não acontece, professor. Esse é um grande erro dos governos. É um grande erro das gestões. É um grande erro das relações internacionais. Nós não apresentamos o Brasil para o mundo. Nós não apresentamos. A maioria dos nossos secretários, nós tivemos aqui no governo passado e no governo anterior, secretários de Relações Internacionais, que não apresentaram o Brasil para lugar nenhum. E nós estamos vivendo também, talvez, Cadorinho, talvez aqui, é a mesma realidade. O Brasil não é apresentado, Santa Catarina não é apresentado. Nós vamos fazer agora uma missão, uns dias à frente, aí para conhecer o transporte coletivo uma ponte. Uma ponte. Na cidade de Busan, na Coreia. Para ver como faz uma ponte. Como é que se consegue fazer uma ponte? E nós não conseguimos fazer um túnel no Morro do Cavalo. Como isso é possível? Então, esse conhecimento, professor Isabel, essa coisa de mandar para fora o que a gente tem aqui é nosso papel. Desculpa me alongar, presidente, mas é nosso trabalho. Quero parabenizar o deputado Rodrigo Minotto por essa iniciativa, porque ninguém vai desenhar Santa Catarina se não conhece. Ninguém vai desenhar. Isso aí pode esquecer. Ninguém vai fazer relacionamento conosco se não conhece. Então, esse é um papel fundamental desse trabalho aqui. E isso é muito importante. Parece simples, mas não é simples. É muito importante, deputado. Muito, muito, muito importante. E a gente tem que ampliar esse debate. Tem que trazer mais gente importante para cá. Você vê, empresas que nasceram com relacionamento com a China, que cresceram assustadoramente. Empresas, Bela Janela de Blumenau. Era uma empresa de fundo de quintal, era uma empresa bilionária, fazendo relacionamento com a China. Era uma empresa que costurava cortina. Hoje é uma empresa que tem um capital extraordinário em Blumenau, a Bela Janela. Tem um cara lá de Bela que começou a fazer relacionamento com a China. A própria as redes Avan, que a Avan nasceu nos relacionamentos com a China, importando os tapetes, todo mundo sabe disso, há pouco tempo atrás, 25 anos. Aí está no jubileu de prata, quando a gente começou a conhecer a China. E assim sucessivamente. E ainda, embora a gente tenha todos esses exemplos de grandes sucessos, de grandes negócios, da Embraco, da Tigre, da Secrisa, da Eliane, ainda estamos gatinhando, né? Patinamos. Então eu faço esse serviço, espero ter contribuído para dizer que se a gente não se apresentar, eles não vão saber desenhar a gente. Né? É isso, mais ou menos o que eu acredito. Legal. O Brasil nos vê como Europa, nós temos que dizer para o Brasil que nós também somos Brasil. Deputado Mário Mota. Vou ser bem rápido. Vou agradecer ao Valmor
Eu nasci num circo teatro, um circo. Fui criado praticamente num circo até os 14 anos, pelo interior de São Paulo. Então eu conheci talvez mais cidades e pessoas do que muita gente vai conhecer em todas as suas vidas. Culturas diferentes, mesmo sendo dentro de um estado único no Brasil. E quando meu pai percebeu que eu não ia conseguir fazer o ensino médio viajando em circo, 17, 18 transferências por ano, ele vendeu o circo, comprou um pequeno hotel numa cidade chamada Tupã, que fica no meio de um triângulo formado por Presidente Prudente, Araçatuba e Marília. Uma cidade de 60 mil habitantes, que é vizinha de uma cidade chamada Bastos. Bastos é, eu não tenho dúvida de dizer ainda hoje, a maior comunidade japonesa no Brasil. Nisei, Sansei, Bansei e não sei, mas tem uns olhinhos assim. Né? Era uma cidade que tinha 80% dos habitantes, 18 mil habitantes aproximadamente, que vieram do Japão. Ali se difundiu a cultura do bicho da seda, a cultura da melancia e a cultura do ovo. Bastos é a capital do ovo, produção de ovos. Tem a festa do ovo, para vocês terem uma ideia. E Tupã recebeu muitos dos imigrantes japoneses. Marília, Tupã, Oswaldo Cruz, a região da Alta Paulista tem muita comunidade japonesa de 40, 50. Do Kasatomaru, vieram com os primeiros navios que trouxeram imigrantes japoneses, vieram para as fazendas de café na região de Araraquara, na região de Sorocaba, e depois se infiltraram e acabaram formando essa cidade chamada Bastos. 18 quilômetros de Tupã. Eu trabalhava numa emissora de rádio que cobria a região, então eu estava sempre em Bastos. Bastos não tem um campo de futebol, tem um campo de beisebol. Não tem um teatro fechado, tem um teatro daqueles externos para apresentações. Por que eu estou dizendo isso, João? Porque você me fez voltar à minha pré-adolescência e adolescência. Os meus maiores amigos eram japoneses, Niseis, Banseis, em cujas casas eram compridas, cheias de quartos, lá no fundo um pequeno altar com as suas predileções, enfim. Mas, acima de tudo, o que você me falou e o que você nos disse, que não adianta tentar entrar na China ou abrir o nosso país para a China se nós não conhecermos os valores, as ideias, a cultura, no que eles creem, como eles se relacionam. Eu aprendi que os orientais são muito leais. Dificilmente, na época, inclusive, você via, me perdoem a expressão, mas algum maltrapilho pelas ruas pedindo esmolas oriental. Hoje em dia ainda já se encontra, mas na época não havia. A própria comunidade já recolhia um ou outro que tinha dificuldades e lhe dava a mão para que ele se reerguesse. Era uma questão de honra, inclusive. E eu imagino que tenha muito a ver na cultura oriental chinesa também esses valores que eu tive a oportunidade de vivenciar. Eu tenho grandes amigos. Shigeaki Ue, que foi ministro das Minas e Energia, foi o primeiro a pegar um Fusca, o deputado Ivan Nates, e colocar álcool no Brasil, e era um Fusca lá de Bastos, porque naquela região havia muitas usinas de etanol, quer dizer, de etanol na época não, falava assim álcool mesmo, álcool anidro. E por isso eu voltei à minha infância e pré-adolescência, final da infância, pré-adolescência, morei 10 anos em Tupã, convivi diariamente com os orientais, meus grandes amigos. Vim para cá ao lado de um japonês, 1975, cheguei em Lages, eu, um japonesinho, e o Vanderlei, que hoje mora em Joinville, que era professor de educação física do SESC, de lá até se aposentar. Mas essa ideia de pavimentar a relação primeiro, para depois falar em negócio, falar em amizade, falar em cultura, enfim, eu não tenho dúvida de que é fundamental a gente compreender isso. E fiquei muito feliz, porque de alguma forma, embora a gente não visse muitos japoneses pelo resto do Brasil, eu já convivia com eles. Bom, para você ter uma ideia, eu talvez tenha feito a primeira transmissão em rádio de um jogo de beisebol. Acabei depois vindo fazer a primeira transmissão em rádio de um jogo de tênis do Guga, aqui,
na Copa Davis. Então, certamente, essa pavimentação de conhecer a cultura, a formação dos valores, principalmente, que um povo produz e que transmite de geração para geração, eu acho que nós vamos ter que impregnar isso no Conexão C, eu não tenho dúvida. Parabéns, muito obrigado, Valmor, muito obrigado aos dois meninos. Para concluir, então, o deputado Matheus Cadorim, não sei se os deputados têm agenda, eu ainda tenho agenda às 19h30 em Palhoça, com certeza estou bem adiantado, né? Só agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa frente, dizer que a nossa ida para lá foi justamente para duas coisas, para aprender o idioma e a forma como eles pensam, porque para você fechar negócio, como todo mundo aqui já antecipou, a forma como você trata o chinês, a forma como você adere à cultura é tão importante quanto o preço do produto, por exemplo, né? Então, isso deu uma vantagem competitiva muito grande. Os negócios eram fechados no jantar. Durante a reunião, era mais uma troca de informações de que tipo de produto, qualidade, quantidade, tempo de entrega, de espera. O negócio se fechava mesmo, era na confraternização, era na cultura, era no olho, né, no relacionamento. Então, acho que tudo isso aqui é o grande resumo, né? Como que nós podemos ampliar o relacionamento e estreitar laços culturais com a China para que a gente possa efetivamente extrair o melhor possível para desenvolver economicamente nosso Estado. Obrigado. Posso sugerir um filme? Só deixar no ar? Posso sugerir um filme que provavelmente vocês devem ter assistido? Encontros e Desencontros. Bill Murray, dirigido pela filha do Francis Ford Coppola. É um filme que é ambientado no Japão, mas é maravilhoso por essa questão de cultura. Bom, gente, mais uma vez, então, meus agradecimentos. Deputado Ivan queria fazer um... Eu só me lembrei agora de uma reunião que nós tivemos juntos, que tratava dos casos que, por exemplo, Portugal e Brasil parecem tão iguais, mas eles são muito diferentes. Né? Em termos de relações comerciais, eles são completamente diferentes da gente. E o deputado estava junto, vai relembrar o que eu estava falando. Nós temos um caso de uma empresa que investiu muito dinheiro para fazer um negócio com uma empresa portuguesa, mas que um funcionário destruiu tudo porque mandou um e-mail muito rapidamente. A empresa de Portugal solicitou informações sobre... O negócio estava muito adiantado. Mas a empresa de Portugal mandou algum pedido de informação logo de manhã, e o funcionário da empresa brasileira, achando que ia ser prestativo, mandou as respostas do e-mail logo em seguida. Logo em seguida. De manhã, ele recebeu o e-mail, e à tarde ele respondeu esse e-mail. O negócio foi desfeito, porque a empresa portuguesa entendeu que a rapidez do e-mail era um sinal de relaxamento, desprezo, falta de atenção, falta de revisão, falta de tudo isso. Tu estava junto cultura, né? Cultura. Né? Ele não podia ter respondido o e-mail rapidamente. Como ele respondeu muito rapidamente, para eles aquilo foi uma ofensa. Essa empresa não merece fazer negócio conosco. Né? Ela não tem nada para fazer, vamos dizer assim. Então, isso é cultura. Né? Viva, o deputado é testemunha desse... Estava junto conosco, né? Desculpa, deputado, se quiser. Então, gente, eu acho que o nosso encaminhamento ficou com o questionamento com o final da sua fala, com esse questionamento. Mas, sim, já estamos concluindo, então. Então, fica tranquilo. Então, agora é pensar o que faremos, e com essas tuas sugestões e as demais sugestões dos amigos, a gente vai poder fazer os encaminhamentos necessários aí ao longo desse período. Isabel, conte conosco, que a gente puder ser útil nessa tua jornada, podemos contribuir. E a ideia do deputado Ivan também é importante, trazer pessoas, valores a esse debate, a essa discussão, e a gente cada dia aprendendo um pouquinho mais. Olha, uma reunião de mais de 1h30 que não se tornou cansativa, o deputado Ivan chegou já quase pensando que tinha que sair,
ficou até o fim. Obrigado. Obrigado pela atenção, sinal de respeito a cada um de vocês também que está aqui conosco e agradecê-los mais uma vez por essa disposição de estar aqui. Fechou? Quer falar alguma coisa, Otávio? Eu só gostaria de reforçar que nós gostaríamos de reforçar que a gente coloca à disposição a rede de contatos com a universidade, com instituições de pesquisa e empresas que nós conversamos na China. Eles têm muito interesse no Brasil. E a gente também coloca à disposição toda a nossa rede de professores, pesquisadores, que integram a nossa equipe, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, especialistas em gás natural, infraestrutura, transporte, indústria, agronegócio, para dar sugestões. E a gente tem, nessa nossa equipe, o economista-chefe do BND, que é o Elias Jabbour, que trabalha agora com a presidenta Dilma, lá no BRICS. Ele está integrando a nossa equipe e ele pode, na verdade, ele será um contato muito útil para concretizar as ações dessa frente parlamentar. Então, eu quero fazer com a autorização de cada um de vocês, aproveitando essa disposição, que vocês nos encaminhem sugestões de ações que esta frente possa promover nesse conceito que a gente discutiu aqui, para que logo em breve, numa reunião interna dos membros da frente, apresentar essas sugestões e a gente poder elencar algumas como prioridades e que a gente possa discutir isso, deputado Ivan, deputado Matheus. E aí sim, trazer na área da educação, do agronegócio, da indústria, da infraestrutura, do turismo, algum eixo, né, de trabalho para que a gente possa aprimorar dentro da frente e aí sim, começarmos a efetivamente atuar nesse sentido. Deputado, eu também me coloco à disposição chineses e eu tenho várias sugestões na área educacional, intercâmbio educacional, de negócios e até na área da saúde com a medicina tradicional chinesa. Já começa a escrever e manda um e-mail para a gente, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado.